Então tá. Então, nesse processo 505.49.32, retomada aqui do depoimento do senhor Rogério Santos de Araújo. Senhor Rogério, então o senhor estava relatando, pode retomar o relato? Tá, então eu parei quando a Petrobras contratou 12 sondas com operadores brasileiros que poderiam construir no exterior. Aí já se falava nessa época em torno de 40 sondas, menos 12, 28 que faltavam, né, para fazer face ao programa do pré-sal. Aí o governo PT, implementou o que eles chamavam do Programa de Desenvolvimento da Indústria Naval. E queria desenvolver a indústria naval. Por quê? Até tinha um certo sentido, porque cada estaleiro dessa operação pode chegar até 10 mil funcionários. Sim. Né? Então é uma mão de obra intensiva. Né? Aí o que aconteceu? Em maio, eu acho que foi em maio de 2008, a chefe da Casa Civil, que naquela época era Dilma Rousseff, ela fez uma convocação geral para todas as empresas irem a Brasília fazer para escutar uma apresentação da Petrobras sobre a necessidade das sondas e verificar junto à indústria brasileira se havia capacitação nova ou não de construção dessas sondas. Né? Aí, quem é que estava nessa reunião? Nós estávamos como construtor e eu fui designado pela empresa para ir lá como ouvinte lá para escutar. Estavam as associações de classe todas, o sindicato. Então, depois, todo esse grupo se manifestou e dizendo que esse programa da indústria naval podia ser aplicado ao restante das 28 sondas, mas não a já as 12 encomendadas, que ia prejudicar muito o programa de desenvolvimento do pré-sal. Então, ficaram 28 sondas. Né? E a ideia é de se fazer um programa de desenvolvimento da indústria naval com estaleiros ao longo da costa brasileira. Certo. Né? Aí os governadores começaram a se movimentar, que quem é que não queria um polo de indústria naval no seu estado? Né? Porque você gera muito emprego, essas coisas todas. Aí a Petrobras fez uma licitação para a construção de 12 sondas. Desculpa, 12 sondas não. A Petrobras fez uma licitação em 2009 para 7 sondas mais 2. Tá. Aí ela cancelou das 2 porque não eram navios, eram semi-submersíveis, questões operacionais, e manteve 7. Nesse período de 2009 para frente, já estava se constituindo a 7 Brasil. Sim. A 7 Brasil. Nessa licitação de 7 sondas que a Petrobras lançou, o estaleiro Atlântico Sul apresentou um preço bem baixo, 663 milhões de dólares. Sim. Né? Eu até, na época que eles ganharam, eu liguei para o Ildefonso, que era o presidente da Queiroz, e disse: olha, Ildefonso, estou achando, queria te parabenizar e tal, esse preço. Ele falou assim: olha, Rogério, eu estou preocupado, eu não sei se eu tomo acendo uma vela ou tomo um champanhe, porque ele estava preocupado com o preço. O nosso preço nunca chegava a isso de jeito nenhum, não chegava. Qual que era a Petrobras tinha participado dessa licitação? A Petrobras fez essa licitação. Petrobras, desculpe, o grupo Odebrecht havia participado? Ficamos em 5º lugar. Qual que foi o preço que você recorda? Em torno de quase 800 milhões de dólares, 700 e pouco. Ó. Eu não me recordo assim, não. Perfeito. Mas é nessa faixa aí. Sim, aproximadamente. Mas era uma diferença grande. Bom, aí nesse período que a Petrobras tinha feito essa licitação, a Petrobras, porque o EIP da Petrobras sempre defendeu, como eu disse antes, a contratação por afretamento para correr do risco construção. Né? Aí ela fez uma licitação, a Petrobras, na qual convidou a 7 Brasil, que já estava constituída, e a Ocean Rig, para fazer Ocean Drilling, ou Ocean Rig, não me lembro, para fazer uma proposta de afretamento para a Petrobras. Aí a 7 foi a menor proposta. Sim. Aí a Petrobras o que fez? Passou essas 7 sondas que ela já estava licitando para a 7 Brasil, e a 7, imediatamente, em sequência, a 7 contratou o ICA, o Atlântico Sul, e fez a licitação das 21 sondas restantes.
né, que nós ganhamos 6 sondas. Uhum. Nós ganhamos 6, o Ajuron ganhou 6, a Kepler fez 6, 3 vezes 6, 18, e a Egevix, lá no sul, ganhou 3 sondas. Sim. Então, basicamente, nós assinamos um contrato Uhum. em agosto de 2012. Tá. E houve solicitação de vantagens de pagamentos por parte de agentes da Petrobras em relação a essa contratação? Sim. O senhor pode me descrever o que aconteceu? O Pedro Barusco, após a licitação, ele me procurou e disse que ia ter que ele estavam fazendo um pedido de 1%, sendo que desse 1%, um terço ele chamava casa Uhum. e 2 terços para o partido, PT. Eu escutei, comentei com o Márcio, ficamos, desculpa aqui o termo, na nossa, né? Porque eu vi que a coisa estava ainda muito mexida, sem muita definição. Aí depois ele me procurou de novo e disse, olha, Rogério, aquela definição mudou. É 1% tudo para o partido de vocês. Eu falei, olha, mas mudou? Ele falou assim, mudou, uma definição do partido. Aí eu falei assim, mas quem definiu isso? Isso é uma definição drástica. Ele falou assim, foi o Barbudo. O Barbudo é o ex-presidente Lula. Eu falei, tá bom, essa é a definição de vocês? É, tá bom. E fui me sentir comunicado, porque nós éramos, tanto eu assim como o Márcio, nós sempre fomos contra pagar vantagem devida nesse caso. Por quê? Porque isso não era uma obra convencional que você faz a obra e vai embora. Isso era uma obra que se tinha que instalar uma indústria naval, que nós investimos lá na Bahia $1 bilhão. Entendi. Se pegar os 6 contratos das 6 sondas, dá quase 20% do valor dos contratos em investimento no canteiro. Mas aí, como é que foi o desdobramento? Aí o desdobramento foi o seguinte, sendo objetivo, né, como o senhor diz. Não, sim, só... O Barusco me falou isso, eu levei para o Márcio, desculpa, ainda tem um adendo aqui. Ele falou assim, olha, vocês vão ser procurados por alguém do partido. Eu falei, quem? Ele falou assim, não sei, pode ser o Vacari, o Palocci, lá o que seja. Ele falou? Vacari e Palocci? Não, ele falou, alguém do partido vai procurar vocês. Tá. Eu falei, então, tá bom. Eu peço que o senhor reproduza o que ele falou exatamente. Ele falou que alguém do partido ia... Não mencionou nomes, então. Não, eu não me recordo se chegou a mencionar nome. Ele falou que eu sei, que eu me lembro perfeitamente, alguém do partido. Certo. Aí eu conversei com o Márcio, falei, Márcio, olha, mudou e agora está com essa perspectiva. Aí ele falou assim, vamos esperar que ver. Aí o Marusco encontrou comigo de novo, vocês foram procurados? Aí eu falei, não fomos. Aí eu fui um dia a São Paulo, o Márcio falou assim, olha, o Marcelo esteve comigo, me relatou que teve uma reunião com o Palocci, e o Palocci tocou no assunto das sondas, mas ele não resolveu nada e ficou por isso mesmo. Não resolveu nada sobre isso. E aí eu comentei com o Márcio comentou comigo e eu disse para o Márcio, e aí? Ele falou assim, olha, eu acho que é melhor, eu vou conversar com o Vacari e vou pôr a nossa posição de não ser contra qualquer tipo de pagamento. E aí foi feito e ficou por isso mesmo. Então, Nós não pagamos nada. E alguém falou com o Vacari, então? O Márcio, se não me recordo, o Márcio esteve com o Vacari e comunicou o Vacari. O senhor falou com o Vacari? Com quem? O senhor falou com o Vacari? Não. Tá. O senhor tratou desse assunto com mais alguém fora o Pedro Barusco? Não tratei. Solicitante? Não tratei. E ficou por isso mesmo, nunca mais procuraram a gente. E a conversa com o Palocci também ficou sem solução nenhuma. Na ação penal, na denúncia, deixa eu perguntar para o senhor aqui, tem na folha 88. Espera aí. Eu trouxe aqui, ó. Isso, é mais pro final. 88 tá aqui. Tem um e-mail que o senhor teria enviado para o senhor Marcelo Baia Odebrecht e Fernando Barbosa, imagine Márcio Faria, em 4/4/2011. Perfeito. O senhor pode me explicar esse e-mail? Essa mensagem? O senhor começa, estive hoje, diretor Duque. Estão ainda concluindo o processo das 19 sondas para fretamento. Que havia
havia o que que é? A IP não queria construir, que a Petrobras assumisse o risco de construção, queria que fosse afretada as sondas. Aí foi que saiu a solução via 7 a fretar. Sei. Né? Posso passar para o segundo? Sim, sim. A IP precisa declarar preço excessivo para cancelar o bid. Porque eles estavam com um nível de daily rate alto e pelas contas que se fazia mesmo com aquele preço, porque o que acontece? Para você fazer um cálculo de afretamento, uma coisa básica, além do valor da sonda, é as condições de financiamento, de valor do dinheiro, de custo do dinheiro, de se você participa do equity ou não. Então isso modifica muito. E com aqueles valores que se tinha obtido na licitação, e se eu pusesse nos valores de mercado, não dava, não passava. Uhum. Caso não ocorra uma saída, seria um novo bid com participação da 7. E aí o que aconteceu? Houve uma participação da 7. A 7 tinha uma estrutura de capital com dinheiro do BNDES, do BTG, do Bradesco, enfim, tinha um mix lá que dava a ela condições de apresentar um afretamento para a Petrobras que era adequado, segundo a Petrobras. Aí ela ficou com risco de construção conosco. Nós passamos a ter como cliente não mais a Petrobras, a 7 Brasil. Perfeito. Deu para entender? Uhum. Depois lá 4, uma vez vencida a etapa bid acima, item 2, fica liberado o processo para contratação pela 7 do restante dos 21 sondas. Então o que acontece? Isso aqui era as 7 sondas que o ES tinha ganho, e aí a 7 fez a negociação das 20, fez a licitação das 21 sondas restantes, lembra que eram 28? E as 7, ela aproveitou a licitação do Petrobras e incorporou, negociou e deu para o Estaleiro Atlântico Sul. Tá bom. Tá? E depois lá, neste caso, permanece a estratégia da Petrobras, orientar a 7 para negociar as 21 sondas com a... Isso aí é o seguinte, isso aqui já é o seguinte, Galvão, a Lusa. Tá, e depois J é Jurong, Kepler-Fels e EIP, que era o nosso nome do consórcio antes de virar ICEADA. Tá. Porque depois que virou ICEADA, a gente pôs para dentro um sócio chamado Kawasaki, o sócio tecnológico. Então aqui, era o seu grupo aqui, o EIP, o seu consórcio. Agora aqui, Galvão, a Luz, eu errei, porque eles não ganharam nada. Tá certo. Mas o diretor Duque falou, o senhor, que a Petrobras tinha a estratégia de orientar a 7 Brasil para negociar essas sondas com essas empresas específicas? Não, pelo seguinte, para você contratar essas sondas no estaleiro, era um investimento muito grande. Tá. Não era qualquer empresário que estava disposto a se endividar, por exemplo. Nós temos um endividamento hoje na Bahia monstruoso, porque nós investimos $1 bilhão lá de dólares e não tem perspectiva futura. Só um cliente só, a Petrobras não contrata nada. Tá aquilo lá, aquele monstro lá. Sim. Se o senhor for lá, o senhor vai ver um guindaste enorme, monstruoso, uma instalação enorme, dique seco, tudo. Então, o que aconteceu? E eles sabiam, a Petrobras, que o break-even, assim, o equilíbrio para justificar uma empresa a fazer um estaleiro, eram de 6 a 7 sondas. Também não podia ter demais, senão você se engasgava com a quantidade de encomenda. Também de pouco você não criava interesse empresarial para investir. Mas como é que a Petrobras poderia orientar a 7 Brasil? Não, a Petrobras viu que, por exemplo, em Pernambuco já estava instalado o estaleiro Atlântico Sul, que na Bahia havia um interesse enorme do governador Jacques Wagner fazendo todo o esforço para a gente ir para lá. Nós sinalizamos que íamos fazer um estaleiro, íamos investir. Então, era uma forma da gente, desde que a gente tivesse preço, e investir ser contratado. O Espírito Santo, por exemplo, com o Ratung, também ele fez muito esforço para ter um estaleiro lá. A Jurong foi para o Rio Grande do Sul. Desculpa, o Espírito Santo. E teve a Engevix, que já estava cheia de encomenda com uns cascos lá dos replicantes, que são cascos que a Petrobras resolveu fazer, eram todos iguais para fazer FPSO. Então eles estavam fazendo. Aí deram 3 sondas para o Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Dentro do Programa de Desenvolvimento de Indústria Naval do Brasil,
desde que os preços fossem os preços aceitáveis pela comissão de licitação, ele foi distribuído ao longo da costa brasileira. E com empresários. Tá, mas como é que a Petrobras... isso não foi antes da licitação do Sete Brasil? O quê? Essa informação foi. Sim. Mas tanto é que aqui, ó, eu até pus aqui Galvão à Luz e não foi. A Galvão à Luz não ganhou Mas nada. a Petrobras ia orientar a Sete Brasil para negociar sondas com Não, estaleiros né, específicos? ela, vamos dizer, como ela já estava mais tempo antes da Sete Brasil ser constituída nesse processo, ela já sabia, por exemplo, quais eram os estaleiros, quais eram os empresários que iam investir. E sabia que o break-even era em torno de 6. Então eles falaram assim, olha, desde que vocês tenham o preço, a nossa ideia seria contratar isso assim, assim, assado. Foi a informação que eu tive. Quer dizer, uma informação privilegiada? Uma informação privilegiada. Não foi 100%, porque eu errei aqui uma, né? Agora, é claro que foi, né? Sim. Depois mencionou que tem compromisso com o PT de ficar no cargo de diretor até solucionar. Você pode me esclarecer isso aí? Posso. É o seguinte, eu sempre mencionei para ele que a gente estava preocupado, a gente já estava fazendo a opção de compra de terreno na Bahia, nós estávamos buscando a Kawasaki como sócio, pô. Aí eu perguntava assim, mas isso aí vai para frente mesmo? Porque nós tínhamos um problema de preço. Sim. Se chegasse para a gente e falasse assim, ó, esse preço a gente só contrata 633, nós não, 663, nós não íamos fazer nada. Íamos jogar a toalha. Tá, mas por que ele falou que ele tem compromisso com o PT? Não, eu vou chegar lá. Aí, era importante ele continuar lá, porque ele era uma pessoa que todo mundo sabia que ele representava, ele foi posto lá pelo PT e ele tinha força para empurrar esse projeto para frente. E nós estamos dentro. E também, é claro, que ele estando lá e a SET contratando essas sondas todas, legitimizava muito mais um pedido de comissão, lá o que seja, propina, vantagem devida, para o PT. Mas ele falou isso? Não, ele não falou. Sim, não falou. Isso aqui é uma avaliação minha. Tá. Isso aqui eu transmiti essa informação lá para dentro da empresa. Tá bom. Tá? Eu só estou aqui dando tentando traduzir assim o senhor perguntou mas ele não a mim, falou que isso. O senhor entende? Tá, não perguntei o que o senhor entende, perguntei o que ele falou. Ele não falou isso, não senhor, falou, assim. não Foi falou. sua avaliação. Não falou. Tá, porque precisa ter a distinção exata. Não falou. Do que Desculpa aí, mas e o que ele falou. Eu ainda estou na minha curva de aprendizado aí. Sei. O senhor conhece o senhor Antônio Palocci? Eu nunca tive com ele. Também na denúncia, a referência a alguns e-mails aqui na folha 59 em diante. Deixa eu dar uma olhadinha. 59? Não. Onde é uma discussão de preço. Qual e-mail? Tem dois, né? Tem vários aqui, né? A partir da 59 são vários e-mails. Sei, algum específico, eu queria... O senhor pode me contextualizar essa discussão? Que estão discutindo lá sobre o preço, 600 milhões a sonda, ou 600... Não, isso é o seguinte, sonda. por exemplo, que foi isso aí? esses 700 milhões, como o EAS ganhou com 663, nessa época ainda não tinha a possibilidade da SET entrar, quando você fazia um cálculo pelo valor de mercado do dinheiro e ia para o afretamento, não dava, não passava o afretamento. Sim. Então ele falou, se vocês vierem com um preço, aí eu falava com ele, mas nós não temos condição, porque pelo nosso preço nós estamos na faixa acima de 700. Então foi uma sinalização que ele deu. Mas quem deu? Isso aqui foi o Duque. Diretor Duque, tá aqui. Tá. Tá? O conversa do José Duque, ele mencionou que caso haja interesse por parte do consórcio, teria que sinalizar com valor inferior a 700. Ele falou, se você não vier com valor 800, essas coisas, não passa. Foi isso que ele disse, não tem condição. E qual que ficou o preço depois, quando foi feita a contratação efetiva? Foi 758. 758. Como é que... Com a 7, com a 7. Com a 7. Mas porque a 7, o preço que ela deu de afretamento, quando jogava dentro da cesta de financiamento dela, a participação de equity, etc., que eles montaram uma operação financeira muito inteligente. Aí o que acontecia? Esse valor
dava na ponta final do afretamento um valor que a Petrobras aceitou quando eles fizeram a licitação. Então passou. Mas por que a Petrobras mudou o parâmetro? Mudou o parâmetro como? Não, ela, pelo que eu entendi aqui Não, a nos Petrobras e-mails, não mudou parâmetro nenhum. Não, isso aqui é quando era a Petrobras ia contratar. Tá. Depois a Petrobras passou para a SET. sei. E a SET passou a oferecer à Petrobras um afretamento. E a SET conseguia absorver um valor um pouco maior, porque ela jogava lá no cálculo de afretamento dela e passava, porque ela tinha um dinheiro barato, do BNDES, do Bradesco, lá, enfim, ela tinha uma cesta lá de moedas, lá de financiamento, que dava viabilidade a esse preço. No e-mail de baixo ali, Do Marcelo Baio Debrecht, Fernando, Rogério, Márcio, ele fala: chegou no italiano a fofoca via Petrobras que estaríamos saindo destino da Bahia. Certo. Neguei e afirmei que conversas não evoluíram apenas porque eles estavam cotizados no meu pacote. Ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. O senhor pode me explicar esse e-mail? Posso. É o seguinte, essa fofoca foi o seguinte: quando nós fizemos a opção de compra do terreno na Bahia, a gente começou a ter muita dificuldade em liberação de licenças ambientais. Aí o que aconteceu? O Eduardo Campos, que era o governador na época do Pernambuco, ele tinha muito interesse em levar um segundo estaleiro para lá, ele era muito agressivo. Aí ele nos procurou, fez aquele movimento todo, mas nós nunca conversamos para sair da Bahia. Mas alguém da Petrobras soube, que está até aqui, ó, via Petrobras. Tá. Alguém da Petrobras falou isso para o ex-ministro lá, conversou. Né? E como eles eram um programa de desenvolvimento da indústria naval, o ministro tinha interesse em saber essas coisas, porque era um investimento monstruoso. Mas ele não fala o nome do Antônio Palocci aqui em qualquer momento. Quem que é Antônio Palocci nesse e-mail? Não, eu sei onde o senhor quer chegar, né? Aqui nesse... Chegou no italiano? Não sei quem que é italiano. Não, italiano, pelo que o Márcio me falou aqui, era o ex-ministro Antônio Palocci. Mas o senhor sabia na época? Em que época? Desse e-mail? Isso. Sabia, porque o Márcio me falou. Que italiano era Antônio dentro Palocci. do cenário Petrobras, do que eu tratava, nesse caso aqui, o italiano era Petrobras. Era o Palocci. E o que o Marcelo Odebrecht e o senhor Antônio Palocci tinham a ver com esse assunto das sondas? Não, deve ter sido uma atualização de conversa e que ele ficou preocupado, porque o Jacques Wagner tinha muito interesse que a gente fizesse o italiano na Bahia. Tá. Pô, é uma geração monstruosa de emprego, de investimento e tudo. Aí ele deve ter falado lá com a Dilma, lá com quem, que olha, eles vão sair, vão ficar 2 estaleiros em Pernambuco e nenhum na Bahia. Aí isso dá um estresse político, né? Essa afirmação no final aqui, ele tem claro, imagino que seria italiano, que a linha vai ser na compensação via tarifa de arrendamento. Não, isso é o seguinte, quando a gente começou a ter dificuldade, teve aquela licitação que o EAS ganhou com 663, era para construção, não tinha ainda o afretamento, ia ser buscado uma solução, mas não dava solução porque a estrutura financeira para cálculo do afretamento dava alta, porque o valor do dinheiro era um valor caro, né? Isso eu já expliquei antes, né? Aí o que acontece? A gente tentou buscar uma solução, ou seja, a Odebrecht, nós com nossos parceiros, de ver se a gente fazendo, como a gente estava com um limite de construção, quem sabe se a gente fizer aqui um cálculo de afretamento, a gente passa no valor que a Petrobras pode contratar e aumenta o nosso preço e a gente faz uma compensação da construção. Mas não deu viabilidade isso. Zero de viabilidade, isso morreu. Mas o que tinha a ver o Antônio Palocci com isso? Não, que aí, isso aqui foi uma mensagem do Marcelo. O Marcelo deve ter posto ele a par, ou que a gente estava tentando. Porque o que acontece? Desculpa aqui, porque às vezes eu falo demais e me perco. Ele estava acompanhando esse processo. O interesse do governo era ter vários estaleiros. Sim. Não é isso? Ele acompanhava.
Mas ele teria informado o senhor Marcelo Odebrecht que ia ter uma compensação na linha? Não, ele estava claro que a linha vai ser, porque o Marcelo tinha dito o seguinte, olha, porque a gente tinha dito, ó, com o preço que eles estão querendo contratar, nós não vamos construir estaleiro nenhum, Uhum. nós vamos estar fora. Se a Odebrecht ficasse fora de um grande projeto, Sim. enfraquecia o projeto. Como era um plano naval, da indústria naval do Brasil, do governo, nós queríamos ficar dentro. Aí nós buscamos essa solução para não ficar assim de bad boy na história. A gente estava buscando uma saída para mostrar para o governo que a gente, ou por um lado ou por outro, a gente podia viabilizar. Era só isso. Mas aí houve uma sinalização de que seria aumentado então o valor do fretamento, é isso? Não houve sinalização. A gente estava querendo. Nós fizemos um cálculo nosso, sem sete, sem nada. Tá. Nós não passamos. Aí depois que apareceu a sete, que fez uma licitação com a Petrobras. Tá. Mas a afirmação é que ele tem claro que a linha vai ser na compensação via tarifa de Porque nessa arrendamento. época a gente estava tentando uma solução via fretamento, nossa interna. Por exemplo, a gente construía o FPS, a sonda, e a OG afretava e operava. Mas isso aí também não dava certo. Por quê? A gente tinha 3 sócios no estaleiro. Uhum. E os outros 2 sócios também estavam constituindo empresas de operadores de afretamento. Aí quem seria o operador? Entende? Porque aí isso deu ia dar muita confusão, não passou. Nossa ideia morreu. Tá. Na folha 69 tem alguns outros e-mails. Ó. 69? Isso. O que o senhor quer aqui? Primeiro o senhor mandou um e-mail lá, Rogério Araújo, Márcio Faria, Marcelo Baio Odebrecht, Fernando Barbosa, Roberto Ramos. 30 de abril. Isso. 2011. No recente bid de afetamento, construção de fundos vazio, tanto ETs não foram contratadas, exploração considerou os daily rates na faixa altos. Para DE, poder abrir negociação, concede demais sondas, EP tem que considerar esses preços abusivos, o que não está ocorrendo. Da forma atual, a exploração e produção poderá conduzir processo para novo vídeo de afetamento, o que o Duque não concorda. Aí o senhor colocou lá, 2, nomeação do Palocci para CA, na visão da 7, dará robustez ao processo de construção do Brasil. Tem força política, conhece Petrobras, exerce certa influência no JSG, canal que poderá ser utilizado em certos casos por nós. O senhor pode esclarecer? Posso. Isso era o seguinte, eu numa reunião que eu tive na 7, agora eu não me recordo se eu escutei do Barusco ou do Ferraz. É claro, o Palocci, ele é uma pessoa de alto nível. Ele entende as coisas, é uma pessoa extremamente capacitada. E ele teve uma passagem pela Petrobras, né? Como conselheiro, ele contribuiu muito lá na Petrobras. Aí o próprio pessoal da SET, que estava tendo dificuldade, que estava na fase de implementar a SET, tinha gente que era contra, implementa, não implementa. Aí eles da SET mesmo me falaram, olha, tanto é que está aqui, eu botei, ó, nomeação do Palocci para a CA, na visão 7, na visão do pessoal da SET, daria robustez, quer dizer, daria suporte à constituição da SET, ao projeto ir para frente. Esse projeto da SET era importante para a Petrobras, porque ela ela era uma empresa que não gravava o balanço da Petrobras. Perfeito. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio, já retomamos.